Olá pessoal, bom dia. Nosso conteúdo de ciências ele já chegou ao final e hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós já vimos, né? Primeiro nós vimos os seres microscópicos, que são aqueles que a gente não consegue ver a olho nu, né? Nós vimos que tem bactérias, fungos e protozoários. Alguns são benéficos e outros podem causar doenças. Eles são seres formados por apenas uma única célula, mas tem alguns que podem ser formados mais de uma. Que alguns deles formam colônias, né, que podem ser vistas a olho nu, e outros não. Outros, eles podem estar em diferentes ambientes, inclusive dentro do ser humano. Não é isso? Eles desenvolvem um papel fundamental em alguns nos ambientes que realizam a decomposição de alguns seres vivos, que são os restos de animais mortos, de plantas que já envelheceram, que murcharam, tá certo? Já alguns são utilizados na produção de alimentos, como é a do iogurte, de alguns fermentos, ok? Nós vimos também que é necessário que nós tenhamos doenças transmissíveis e doenças que não são transmissíveis e que a maioria delas são evitadas com a vacinação, pois ela ajuda a prevenir essas doenças, não é? E tem as que são transmissíveis, que são aquelas que podem passar de uma pessoa para outra, como é o caso da gripe e dessa nova que está aí, que é o Covid-19, né? Coronavírus. E tem outras que elas não podem ser transmitidas de um ser humano para o outro, como é o caso da diabetes, hipertensão. E que todas elas são necessárias que a gente tenha cuidado, não é isso? Ter hábitos de higiene, como andar calçado, também ajudam a prevenir certas doenças, tá certo? Independente do tipo de doença, é importante que é necessário a gente ter essas atitudes para evitá-las, para preveni-las, tá bom? Outro conteúdo que nós vimos foi o relacionado às plantas. Nós vimos que elas são capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, não é? Que elas também respiram, são seres vivos, que tem as etapas que é nascimento, crescimento, reprodução e morte, que é o ciclo de vida dos seres vivos. Das plantas não é diferente, certo? Nós vimos que algumas servem de alimento e outras servem para enfeite, fabricação de remédios, de móveis, não é isso? E nós vimos que tem dois tipos de produção, que é através de sementes, da germinação, e através de mudas, não é? A germinação é aquela que a gente planta a sementinha, e a de mudas, que é a vegetativa, ela através de um galhinho, de uma folha, da raiz, a gente consegue produzir outra plantinha, certo? Vimos também a relação dos seres vivos, que essa relação entre os seres vivos é a cadeia alimentar. Um serve de alimento para o outro e alguns desequilíbrios podem causar problemas, né, na nossa fauna. Nós vimos que um serve de produtor e outro serve de consumidor e por último vem o decompositor. O produtor é aquele que serve de alimento, que é o inicial, ele faz como é o caso das plantas, que ela é produtor porque ela produz o próprio alimento. Temos o consumidor primário, que é no caso a gente viu que estava lá, que era o preazinho, que se alimenta do capinzinho. Depois vem o outro animal, que é o consumidor secundário, que vai se alimentar desse preá. E por último, quando esse outro animal ele vier morrer, quem vai fazer o papel agora vai ser o decompositor, que são os fungos e as bactérias, não é? Que se alimentam dele. Nós vimos que temos 3 tipos de animais, que é carnívoro, herbívoro e onívoro. Os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais. Carnívoros são aqueles que se alimentam de carne de outros animais. E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne, não é? Lá no finalzinho nós vimos a teia alimentar,
e um serve de alimento para o outro e cada um pode participar de diferentes teias alimentares. Vimos também a relação ecológica, que uns podem viver em sociedade, outros vão viver em competição. Tem a de predação, parasitismo e a de inquilinismo, que foi a última que nós vimos, não é? Os seres vivos, eles não convivem isolados, né? Então, a gente pode identificar. A atividade vai estar nessas páginas que nós já estudamos, tá? É um exercício de revisão. E qualquer dúvida, vocês vão lá, me chamam e a gente conclui a atividade, tá bom? Beijo para vocês.